Graça e paz, como é bom celebrar ao Senhor, como é bom louvar o seu nome e juntos aprendermos da sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Salmos durante um certo tempo. O último Salmos que estudamos foi o Salmo 17, que Davi mostra quais as prerrogativas necessárias para quando nós desejamos clamar por justiça. É um salmo muito bonito, muito instrutivo e que nos orienta muito, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, onde nós temos sede e fome de justiça. Os salmos que vamos estudar hoje é o Salmo 18. Elas vão mostrar as atitudes de gratidão que vêm pelo livramento que Deus nos traz. Esse salmo contém o maior título de todos os outros salmos. A maior parte dos salmos eles têm um título, que é orientação para alguém que é o regente da música, o cantor principal, ou quais os instrumentos que devem ser usados para cantar aquele salmo. Então existem orientações nesse sentido e alguns salmos têm o título referente à história. Por que o autor escreveu aquele salmo, em que momento que ele estava vivendo. E esse salmo aqui tem um maior título, maior cabeçalho, antes do texto principal do cântico, tem uma certa informação que passa a ser muito importante dentro do contexto da história do rei Davi. Então, o título que nós temos, que as Bíblias, nas versões da Bíblia mudam um pouquinho, mas a ideia é sempre a mesma. Esse título diz o seguinte: ao regente do coral, isto é, ao cantor principal, ao maestro, aquela pessoa que está responsável pelo coral. Então, para informá-lo que esse salmo é um salmo de Davi, servo do Senhor, e ele entoou esse cântico ao Senhor no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Então, Davi cantou assim, cantou esse salmo. Então, é um dia muito especial. Esses salmos aí, ele se refere a um contexto da história de Davi muito grande. Uma parte assim que nós mergulhamos e parece que a gente acaba vivendo as experiências intensas que Davi viveu. Então, no momento que essas experiências acabaram, que Deus entregou todos os seus inimigos para Davi e principalmente o rei Saul, então Davi cantou esse salmo. Esse salmo é o quarto maior salmo. O maior salmo que nós temos nas escrituras na Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. Em segundo lugar está o Salmo 78, ele tem 72 versículos. Em terceiro lugar, então, vem o Salmo 89, com 52 versículos. E o salmo que vamos estudar hoje tem 50 versículos, que é o Salmo 18. Esse salmo é um dos salmos que é repetido em outra parte das Escrituras. Esse salmo está repetido lá em 2 Samuel 22, quando termina essa fase do rei Davi, quando ele vence os seus inimigos, todos estão sob o seu domínio, e ele vence o rei Saul. Então o contexto é de 1 Samuel capítulo 18 até 2 Samuel capítulo 22. Então é uma parte da história de Davi muito grande, que é o pano de fundo então desse salmo. Alguns chamam esse salmo de o diário do rei Davi. Então essa história aí é aquilo que Davi relatou com figuras de linguagem, com expressões muito intensas, exuberantes, para que a gente entendesse o que ele estava passando. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho, talvez daquilo que vai gerar esse salmo, é uma experiência que aconteceu comigo. Quando fiz a transferência da carta de motorista aqui para o Japão, no primeiro teste eu repeti. Eu estava cheio de confiança, achava que ia ser fácil e estava quase no finalzinho, mas errei uma coisa muito simples, mas era muito grave para o teste de direção, para a aprovação. No segundo dia eu vim todo temeroso, no próximo dia vim todo temeroso, estava comigo minha esposa e a Nane Cosa, que era Tsuyako, era intérprete ali para nós, e tanto eu como elas estavam apreensivos. Aquilo que parecia alguma coisa simples agora era uma grande batalha. E junto comigo estavam outras pessoas, até de outros países. Tinha um jovem chinês um pouco alto, e eu fui uma das últimas pessoas. E quando eu fiz o teste, todo tremendo, né, orando a Deus, e fiz com todo o cuidado possível, e no final o examinador disse aprovado. Eu saí do carro
todo contente, aquela tensão sumiu, e era um sentimento muito gostoso, mas ainda doía tudo, então é exuberante. E principalmente a Ana Necose, ela estava vibrando. E esse jovem chinês olhou para ela e falou assim: "Why so happy?" Por que tanta alegria? É isso que acontece nesse salmo. Esses salmos, se nós não entendermos, se nós não formos em 1 Samuel até o 2 Samuel capítulo 22, se nós não lermos o contexto, nós não vamos entender esse salmo. Esse salmo reflete um momento da história do rei Davi, de que ele foi caçado, ele foi tentativas de cancelamento dele, ele esteve chorando, isolado, perseguido como um animal, injustiças, difamações, mentiras, ameaças. E ele entrou em crise emocional, física, espiritual. Ele clamava a Deus. Nos primeiros momentos ele clamava e falava que até dormia bem, logo pegava no sono. Mas as situações foram se complicando e cada vez mais Davi ia sofrendo, quase que ficando doente espiritualmente e emocionalmente. E fisicamente, é claro. Então aquelas tensões, aquelas ameaças, as nações ao redor pareciam um enxame de abelhas sobre a cabeça de Davi a todo instante. E ele com a responsabilidade de cumprir o seu papel como rei e não cumprir a sua própria vontade, tentando cumprir os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Então essas pressões foram muito intensas e altas. E quando terminam, como quando tudo aquilo sossega e ele vê os resultados e ele percebe, por causa da sua sensibilidade, o quanto Deus esteve com ele. Então ele vai demonstrar nesses salmos as atitudes de gratidão que o livramento de Deus produz em nós. Eu creio que você já teve alguma experiência de fazer algo para alguém que livrou ela, que ajudou, que socorreu, e você talvez esperava um pouco mais de gratidão. Então, quando a gente tem uma sensibilidade, quando temos um caminhar com Deus, as atitudes de gratidão, elas surgirão por causa do grande livramento de Deus. Nós temos que lutar com isso, nós temos que entender para que a nossa gratidão seja digna do livramento que Deus nos deu. Quais são essas atitudes de gratidão? Uma pequena lista desses salmos. Em primeiro lugar, Davi fala que nós temos que dignificar o relacionamento que nós temos com Deus. Nós temos que relembrar a graça abundante que esteve sobre nós. Nós temos que reconhecer o poder de Deus. Que poder maravilhoso! E Davi vai fazer um relato muito peculiar. Porque as coisas não aconteceram daquele jeito, mas ele vai relatar eventos que aconteceram com ele como se fossem aqueles eventos do Êxodo. Tudo aquilo, a visão que Davi tinha, era igual à demonstração do poder de Deus quando ele libertou a nação de Israel do Egito, tirando o povo do Egito e caminhando, atravessando o Mar Vermelho, caminhando, destruindo inimigos, cuidando do povo ali no deserto. Ele vai usar aquela linguagem. Por quê? É o mesmo Deus. Nós podemos fazer isso também. Algumas vezes Deus abre o Mar Vermelho para nós. Deus dá codornizes, Deus dá maná. Deus dá pragas para com os nossos inimigos que tentam lutar contra Deus. Então Davi, na sua gratidão, ele reconhece essa grandiosidade do poder de Deus. Também uma atitude de gratidão é reconhecer a nossa debilidade pessoal. Entender que tudo aquilo que conquistamos de vitória não vem de nós. Nós somos fracos, nós somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. E por causa disso é exigido de nós, tanto antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha, a lealdade em todo o tempo. Como é fácil nós, principalmente durante a batalha, nos tornarmos iguais aos nossos inimigos e lutarmos de acordo ou da mesma forma que eles lutam. Como é difícil, é uma tentação muito grande e nós mantermos o caminho do Senhor na nossa vida e sermos leais a Ele, leais à Sua palavra em todo o tempo. Nós temos que reconhecer
o cuidado de Deus por nós. Como Ele em todos os momentos esteve cuidando, mesmo que momentos foram intensos, extravagantes e com muitas dores, muitas até desesperança. Nós temos que também ter atitudes de gratidão para cumprir o propósito da batalha. Nós temos que entender qual é o propósito, para o que Deus nos chamou, para o que Deus nos capacitou. Tudo aquilo que nós temos de tempo, talento, tesouro, serve não para agradar a nós mesmos. As vitórias não são para nós, é para cumprir o propósito de Deus e estabelecer o seu reino sobre a terra. Nós temos como atitude de gratidão exaltar o Deus majestoso. Não temos que ter vergonha, não temos que esconder, temos que espalhar, proclamar esse Deus grandioso que nós servimos. Nós temos que proclamar então o que Deus realizou, o que Deus fez. Esse salmo tem 50 versículos. Essa lista aqui de 9 atitudes de gratidão é um resumo desse salmo. E o que nós vamos fazer agora não é tanto explicar detalhes por detalhes, mas vamos ver essa alegria de Davi, essa intensidade, essa grandeza do amor que ele tem por Deus por causa do livramento. Nós devemos imitar Davi também nesse sentido. Nós devemos nos espelhar nessas 9 atitudes de gratidão para fazer isso na nossa vida. Nossa vida vai ser muito melhor, muito mais realizada, com muito mais propósito. Nós vamos ver essas 9 atitudes de gratidão e lermos esse salmo tão bonito, 50 versículos. Depois você gasta um tempo vendo bloco por bloco, estudando um pouquinho mais para mergulhar e aprender e absorver tudo aquilo que esse salmo tem. Vamos então do versículo 1 ao 3, nós vemos que Davi, ele dignifica o relacionamento dele com Deus. Os outros salmos ele começava sempre reclamando, porque minha alma está assim, ó Deus, a ti clamo. Aqui ele começa com uma grande revelação de amor. Ele começa, eu te amo, Senhor. Que salmo bonito. Então nós não podemos ler assim com uma voz de radialista, nós temos que ler como que Davi estivesse lendo, eu te amo, Senhor. Né? Como isso acontece muitas vezes quando se começa um namoro, ou prestes ao casamento, essas declarações de amor intensas, com tanta energia, com tanto calor, com tanto devoção. Por que Davi então fala que ele ama ao Senhor? É porque Deus foi suficiente no relacionamento para com Davi. Aquilo que Davi precisava, Deus foi. Olha o que Davi fala, Senhor, Tu és a minha força, quando eu estava fraco, o Senhor foi a minha força. O Senhor é minha rocha, quando eu precisava de alguma que tinha areia movediça, tinha lama, eu pude me apegar e o Senhor foi a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza e meu libertador, quando eu estava escravizado, até nos meus sentimentos, o Senhor foi o meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Deus, Ele é suficiente e Ele sempre vai ser aquilo que nós precisamos. Não devemos buscar em outro lugar, em outra fonte, socorro para nós. Deus é suficiente. Não precisamos acrescentar nada ao socorro de Deus. Deus é suficiente. E eu preciso dignificar esse relacionamento. Eu preciso saber que foi Deus que deu a vitória e está cuidando de mim. Em segundo lugar, Davi fala que nós temos que lembrar essa graça abundante de Deus sobre a nossa vida. Olha o que Davi fala, as situações que ele enfrentou. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário Ele me ouviu, meu clamor chegou a meus ouvidos. Uma situação difícil, tudo aquilo que nós já vimos nos primeiros salmos do livro de Salmos. Cancelamento, isolamento, difamação, gemidos. Davi viveu isso, isso aqui é verdade, o que ele está falando é verdade na sua história.
e simplesmente ele clamou. E Deus, de forma misericordiosa, generosa, graciosa, ele derramou a sua graça abundante sobre Davi. Não houve sacrifícios, não houve nada mais. Simplesmente um coração confiante na graça, no caráter e na bondade de Deus. Foi atendido. Como é bom nós sabermos que não precisamos negociar nada com Deus. Ele é um Deus pessoal e Ele é tudo aquilo que nós precisamos e vamos precisar. Do versículo 7 ao 15, Davi fala que uma atitude de gratidão é reconhecer o poder de Deus. Esse é um texto longo. E aqui Davi vai, aquilo que aconteceu com ele nas suas batalhas, nas suas guerras, e aí ele finalizando tudo, ele conquistando tudo, o rei Saul, que era o perseguidor implacável sobre ele, sendo derrotado. E Davi até acusado por ter feito mal a Saul, tanta difamação. Então Davi vai olhar para aqueles eventos que aconteceram, as batalhas, e ele vai comparar que aquilo, como Deus fez, foi semelhante àquilo que Deus realizou através de Moisés no Egito. Porque Davi está falando, é o mesmo Deus, eu sirvo o mesmo Deus que livrou Israel, que deu vitória para mim e depois vai aparecer com Jesus Cristo, dar para a igreja e me salvou e vai me ressuscitar. É o mesmo Deus, é o mesmo poder. Olha só essa linguagem que Davi vai usar. E se você olhar essa história e comparar com o livro de Êxodo, você vai entender que parece que Davi está relatando o Êxodo, mas ele está colocando na sua experiência pessoal o poder de Deus, ele reconhecendo isso. Olha o que Davi fala. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. É aquilo que Moisés experimentou várias vezes. Versículo 12. Nuvens espessas escondiam o brilho do seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou do céu e a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e o fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Davi, então, mostra aqui que ele reconhece o poder de Deus. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa comparação que Davi faz com as suas vitórias, com aquilo que Deus fez com o Egito. Davi fala que nós temos que reconhecer a debilidade pessoal. Apesar dessas vitórias, esses movimentos que ele enxergou com os seus próprios olhos, o poder de Deus, mas ele sabia que ele não era o causador de toda a vitória. Ele foi simplesmente um instrumento fraco nas mãos de um Deus forte. Ele não queria que o seu coração, o seu ego, se orgulhasse e se apoiasse no orgulho. Ele fala, dos céus estendeu a mão e me resgatou. Todo aquele movimento, aquele poder de Deus atingiu Davi pessoalmente. E do céu, Deus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Davi sabia que ele não era o bambambam. Os inimigos eram mais fortes que ele. Mas a graça, a debilidade dele foi atingido pela graça de Deus. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. Deus achou Davi favorável. Deus escolheu Davi para derramar a sua graça. Deus se agradou de Davi, o seu servo. Esse é o amor leal de Deus.
quando Ele escolhe soberanamente alguém e derrama a sua graça, e essa pessoa reage definitivamente e em direção a essa graça. Davi fala que uma atitude de gratidão é nós sermos leais em todo o tempo a Deus, antes de uma batalha, durante a batalha e depois da batalha. Olha o que Davi fala: o Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal, cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. Como rei, ele agiu conforme um rei teocrático. Aqui parece que Davi está se orgulhando, mas o que ele simplesmente está falando é que ele lutou para que o seu coração não dominasse a sua vontade e as suas atitudes e ele não agisse de acordo com o comportamento rebelde dos inimigos de Deus. Davi preservou a sua integridade para seguir as regras estabelecidas por Deus, as estratégias dadas por Deus. Não, mesmo que aquele momento era tão difícil que o coração de Davi queria se irar, ele controlou para que os inimigos não provocassem nele atitudes erradas. Quando estamos em batalha, quando estamos em sofrimento, isso é a nossa maior luta. Porque podemos perder o domínio próprio, perder o controle, e aí aquele leão que está dentro de nós vem à tona e a gente acaba sendo igual às pessoas ímpias, incrédulas e perversas. E agimos com ira, com violência, com vingança, mas Davi fala: eu me controlei. Então, antes da batalha eu fui leal, durante a batalha eu segui de acordo com o que o Senhor quis que eu fosse. E agora eu estou agindo de forma leal e vou continuar sendo leal a esse Deus leal. Esse é o grande desafio, quando nós estamos sempre enfrentando uma batalha. Olha o que Davi ainda fala: o Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostra integridade. Eu optei para ser assim, por isso que eu tive vitórias. Aos puros te mostra puro. Deus age de acordo com o comportamento do homem, mas aos perversos te mostra astuto. O perverso, ele sempre quer criar armadilha, faz algumas coisas escondidas, e Deus tem astúcia, ele leva o perverso a cair na sua própria armadilha. Livra os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Mantens aceso minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Davi está falando aqui: se não fosse Deus iluminar a sua consciência, a sua mente, dar entendimento a ele, ele deixaria de ser fiel, ele deixaria de ser humilde, ele deixaria de ser puro e faria as mesmas coisas do que os perversos. Mas ele não era da mesma laia. Ele não caiu nessa armadilha. Não porque ele era especial, mas porque Deus manteve acesa a lâmpada do entendimento na mente de Davi. Davi reconhece isso. Por isso que ele foi capaz de ser leal e manter-se leal diante de grandes desafios. Davi fala que nós temos que reconhecer como gratidão o cuidado de Deus. O cuidado que Deus teve por ele. Ele fala assim que o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Deus cuida de nós. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. As montanhas, muitas vezes lá, eram cheias de pedras perigosas, eram caminhos assim muito perigosos, com desfiladeiros grandes, com abismo muito grande. Então correr, fugir, caminhar nesses lugares era muito perigoso.
E Davi fala que Deus cuidava. Deus cuida dos seus pés. Mais para frente, Davi vai falar uma coisa muito engraçada, muito interessante. Então, como atitude de gratidão, nós temos que reconhecer o cuidado de Deus em cada momento de proteção, de refúgio e de força, Deus removendo os obstáculos na nossa frente, tornando os nossos pés ágeis para que a gente possa agir corretamente e rapidamente e sustentando quando a gente anda em lugares perigosos, cuidando de nós. Reconhecer o cuidado também, Davi fala que Deus treinou as mãos dele. Tudo aquilo que Davi fez e realizou nas batalhas é porque Deus treinou as suas mãos para a batalha e fortaleceu os seus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacile, para que eu não torça o pé. Então Davi fala que andar no caminho de Deus não é perigo, não tem buraco escondido. Deus coloca um caminho pavimentado e largo para que os nossos pés não torçam e nós caiamos no chão e o inimigo venha e nos derrote. Deus tem esse cuidado para aqueles que amam a Deus e querem ser leais e que agradecem a Ele em todas as coisas. E Davi vai mostrar aqui que uma atitude de gratidão a Deus é quando nós cumprimos e entendemos e cumprimos o propósito da batalha. Quando olhamos para a história de Davi, e principalmente para esse momento que Davi está falando aqui, fica uma coisa muito estranha. Parece que Deus aprova a maldade ou produziu a maldade. Mas já vimos que Deus deu aquilo que os homens merecem. Para os humildes, os contritos, aqueles que refugiam no Senhor, Deus é escudo, é fortaleza. Mas aqueles que afrontam o Senhor, não se arrependem, não se sujeitam aos planos de Deus. Por mais de uma vez, Deus oferecendo graça e misericórdia, um dia vão ser tratados da mesma forma, de acordo com o seu comportamento. No mesmo nível. E aqui Davi era simplesmente um instrumento de Deus para a expansão do reino, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Davi foi um homem de guerra, um homem que tinha sangue nas suas mãos e tinha um desejo muito grande de construir uma casa, não mais uma cabana que Deus era celebrado a adoração a Deus numa cabana. Ele queria construir uma casa grande, bonita, rica, para a habitação de Deus, para um centro de adoração a Deus. Deus fortaleceu, Deus deu vitória, treinou Davi e levou Davi a ter sucesso na expansão do reino. Não para que ele fosse um rei famoso, um rei com muitos escravos, muitas pessoas dominando, mas Deus queria implantar e expandir o seu reino. Tudo aquilo que Davi recebeu, foi treinado, tinha de bens, era para a expansão do reino. Não era para ele, a vitória não era para engrandecer o nome dele. Então tudo aquilo que nós temos, nós possuímos, aquilo que nós somos, deve ser devotado à expansão do reino de Deus. Deus não é um mordomo que visa somente nos satisfazer o que eu quero, a minha necessidade. Mas Deus supre aquilo que eu preciso para expandir o seu reino. Olha só o que Davi escreve aqui, então, como que nós devemos cumprir o propósito da nossa batalha, dos nossos desafios. Versículo 37. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu queria cumprir os propósitos de Deus. Eu os feri até que não pusessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Chamaram até o Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra e o lancei fora como a lama das ruas. Parece uma coisa assim de um homem vingador. Não, Davi simplesmente estava cumprindo o propósito eterno de Deus, que era a expansão e estabelecimento do reino na terra.
Deus aqui com essas pessoas foi justo, foi reto. E é isso que Davi vai falar. Tu me livraste dos meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. Então Davi reconhece que Deus atingiu o seu propósito de fazer com que todas as nações se rendam a Deus. Isso é o que vai acontecer no futuro. Todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Mesmo aqueles que rejeitam, mesmo aqueles que odeiam e não querem o governo de Deus sobre as suas vidas, mas vão se dobrar. Alguns vão se dobrar com tanta alegria, com tanto amor, com tanta felicidade, com tanto futuro bom. Outros vão continuar irremediáveis, mas vão se ajoelhar, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Então, Davi, ele simplesmente era um instrumento que cumpria o propósito da batalha. Então, reconhecer, atitude de gratidão é reconhecer, é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Talvez algumas vezes a gente quer mudar o propósito de Deus. Queremos que coisas que Deus falou não, a gente quer que Ele diga sim. Nós temos que entender qual é o propósito e com quem Deus está trabalhando e como é a nossa sociedade. Versículo 46 a 48, Davi fala que uma atitude de gratidão a Deus é exaltar o Deus majestoso. É isso que ele está fazendo. Ele começou lá, eu te amo, Senhor, porque o Senhor é isso. E aqui ele fala, ele dá um grito de vitória, um grito de exaltação. Aqui ele fala, o Senhor vive! Louvado seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Davi percebe que Deus o escolheu para ser rei. E ele, como rei, está sendo cuidado por Deus. E Deus faz com que os inimigos se sujeitem a Davi para cumprir o propósito de um rei teocrático. Não para satisfazer os desejos de Davi. Para terminar, Davi fala que uma atitude de gratidão é proclamar o que Deus fez. Não termos vergonha, falarmos, cantarmos, anunciarmos. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostra amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. E amém. Algumas vezes clamamos a Deus, confiamos no seu cuidado, Deus nos atende, Deus nos livra, Deus nos socorre, Deus nos protege e nós ficamos com vergonha de falar. Porque achamos que as pessoas não vão acreditar. Então, ficamos calando, calado, não precisa, temos receio de falar que cremos em Deus, que amamos Deus. Não. Essa é a batalha. Quando proclamamos o que Deus fez, algumas pessoas podem se render ao amor de Deus. Essa é a principal atitude de gratidão que devemos dar a Deus. Proclamar o que Deus fez por nós. Eu era pecador, Deus me puxou do lamaçal, colocou sobre a rocha, me limpou, está me limpando, me tornou inocente, me tornou justo, está me santificando para um dia encontrar com Ele e Ele remover a natureza pecaminosa da minha vida. Estarei para sempre com o corpo glorificado na sua presença, louvando a majestade dEle. Proclame o que Deus fez por você. Se Ele fez, o seu coração deve estar cheio de alegria, de gratidão. E as atitudes vão demonstrar o quanto você é grato a Deus. Então o que nós vimos hoje foi a resposta dessa pergunta. Quais as atitudes de gratidão que o livramento de Deus produz em nós?
Quando Davi chegou, alguém podia perguntar: por que tanta alegria, Davi? E ele falava simplesmente: eu estou satisfeito, eu estou muito grato, porque Deus me livrou. E ele demonstrou então, através dessas atitudes, a alegria dele pelo livramento que Deus deu para ele. Algumas considerações para nós vivermos no nosso dia a dia. Nós conhecemos mais claramente a Deus através das nossas batalhas, através das lutas, através do sofrimento. O sofrimento não deve ser rejeitado para nós não o devemos desperdiçar, porque o sofrimento muitas vezes é um instrumento que Deus usa, nos coloca lá para nós conhecermos mais claramente o que Deus é e o que Ele é para nós. Davi aprendeu isso. Deus era refúgio, rochedo, escudo, tudo. Deus é especial individualmente para cada necessidade que nós temos. Com isso, quando nós conhecemos mais claramente a Deus através das nossas batalhas, do nosso sofrimento, nosso amor por Deus fica mais intenso. É isso que nós vimos em Davi. A intensidade do seu amor por Deus. Nas batalhas, atenção, nas batalhas, no sofrimento, na aflição, ceder ao pecado nunca deve ser uma opção justificável. Agir como agem os ímpios, como agem os inimigos de Deus, os perversos, não é uma ação justificável, uma escolha justificável, uma opção justificável. Mantenha-se leal, antes, durante e depois. Algumas pessoas clamam a Deus. Deus os liberta, Deus os livra, Deus atende, Deus socorre, Deus graciosamente dá alguma coisa e depois, tchau Deus, e vão viver a sua vida. Mantenha-se leal em todo o tempo. Essa é a maior atitude, essa perseverança em servir a Deus e permanecer leal é a maior atitude de gratidão que podemos demonstrar e apresentar para Deus. Tudo que somos e tudo que temos deve ser usado para a expansão do reino de Deus. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem habilidade de fazer, aquilo que você tem como recurso, ela deve simplesmente ser usada para a expansão do reino de Deus. Com isso você vai cumprir o propósito de Deus e principalmente o propósito de Deus para com a sua vida, que é a expansão do seu reino aqui na terra antes que ele venha. Corrido foi esse salmo. Nós podemos mergulhar mais vezes nele, olhar cada detalhe, cada palavra e descobrirmos o significado de cada versículo. Mas a gente tem que olhar esse todo, essa alegria de Davi em vir diante ali do seu povo e anunciar essa alegria que ele tinha, uma gratidão intensa, extravagante diante do povo por causa que Deus tinha dado esse livramento para ele. Que os nossos corações possam aprender com isso, de sermos eternamente gratos e alegres. Isso nos rejuvenesce, isso refresca a nossa alma, tira todo o desânimo, tira toda a tristeza, porque Deus está conosco, Ele está cuidando e Ele vai ser o único Deus a ser proclamado com a sua majestade. Ele é o único Deus e deve ser a única pessoa suficiente na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma boa semana, que você possa refletir muito sobre esse salmo. A qualquer momento, volta para ele, pega o texto, pega o bloco e reflita nessas palavras alegres de Davi. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto de Davi tão rico, tão belo, que reflete um coração imensamente grato, que o Senhor livrou ele de um lugar terrível, de momentos difíceis, e o Senhor foi com ele. Que nos ajuda a termos os mesmos desejos de Davi, de que em toda e qualquer situação que vivemos, não cedemos ao pecado. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado da sua igreja, ter cuidado de cada vida, estar amparando e dando vitórias. Que tenhamos em mente que nós estamos como igreja para cumprir o propósito do Senhor aqui, que é a expansão do teu reino. Cuida de nós e cuida de toda a igreja do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana, graça e paz.